Olá, eu sou o Fabiano e eu vim hoje aqui falar um pouquinho para vocês sobre transtornos de aprendizagem. Eu estava lendo um livro chamado Dificuldades na Aprendizagem, um olhar psicopedagógico da Daniela Leal, é da editora Intersaberes, né? Eu me baseei um pouquinho nesse livro, que ele fala sobre cinco dos transtornos, alguns dos que eu vou citar ali, né? Eu achei bem interessante. Então eu vou falar para vocês basicamente de 9 tipos de transtorno, que são os transtornos mais básicos aí que são observados dentro da escola, das escolas, tá? Então o primeiro seria a disgrafia, tá? A disgrafia é aquela dificuldade que a criança tem ali com relação à parte escrita, que é a famosa letra feia, né? Por mais que a criança treine, a criança faça caligrafia, a letra ela sai uma letra levemente confusa, uma letra tipo garrancho e tal. O segundo tipo de transtorno seria a disortografia, que, diferente da disgrafia, é uma dificuldade de transformar a mensagem oral na parte escrita. Então, a criança ela tem um pensamento, mas ela não consegue transformar isso em parte escrita, né? Aí o terceiro tipo de transtorno que eu elenquei aqui seria a descalculia, né? Que a descalculia é a dificuldade que a criança tem com relação a cálculos básicos, né? Somas, divisões e tal. Quer dizer, se você não consegue fazer o básico, você não vai conseguir fazer contas mais elaboradas, né? Esse tipo de transtorno, se ele não for bem tratado na tenra idade, ocasiona aí adultos com sérios problemas com relação a cálculos matemáticos, pessoas que têm dificuldade com relação a disciplinas de estatística na faculdade, daí a pessoa não vai gostar de trabalhar com matemática e tal, e não desenvolve mesmo, né? Aí o quarto item que eu elenquei é a dislalia, que é a dificuldade com relação à fala, troca de letras, né? Um exemplo grande disso é o famoso Cebolinha ali da Turma da Mônica, né? Que ele troca ali o R pelo L, pessoas que colocam a letra G no meio da palavra, como aquele de César do BBB e tal, né? Aí o quinto tipo de transtorno que eu elenquei é a disfasia, né, que é a dificuldade na linguagem, é a difícil compreensão, né? Eu conheci uma senhora que ela era um exemplo clássico dessa disfasia. Ela falava muito rápido. Então você olhando para ela, você ouvindo ela falar, né, e você acompanhando o lábio dela, você não conseguia compreender a grande maioria das palavras que ela falava. Muitas pessoas achavam que ela tinha um tipo de debilidade mental, e na verdade não era. Ela era uma pessoa muito inteligente, mas ela tinha um problema de fala. Então ela falava muito rápido e as pessoas não conseguiam compreender o que ela estava querendo expressar, né? Aí o sexto tipo de transtorno é a dispraxia verbal, aí que é a dificuldade na articulação das palavras, né, que vai um pouquinho além da disfasia, que na verdade as palavras elas não se formam totalmente, quer dizer, a pessoa tem uma ideia do que ela está falando, mas na hora dela expressar a palavra ela não sai completa, por exemplo, né? Aí o sétimo item é a disfluência verbal, que seriam as repetições, né? Então a pessoa que tem aí a famosa gagueira, né? Que com relação às crianças é um problema muito sério, né? Que existe muita criança gaga ali dentro da sala de aula, é um trabalho que tem que ser feito aí com essas crianças. Aí o oitavo tipo de transtorno que eu deixei por último, né, que é a famosa dislexia, que aí é a grande dificuldade com relação à parte de leitura e escrita, né? Quer dizer, a pessoa disléxica é um problema muito grande, né? Que o disléxico, ele normalmente ele se constrange muito dentro da sala de aula, porque ele não consegue ler, por exemplo, ele pega um livro, ele não consegue ler, ele não consegue entender as palavras. Se você estiver conversando com ele entende normalmente o que você está falando, porque a parte oral ela não é comprometida. Mas a parte mental, o cérebro, quando ele vê a parte escrita, ele não consegue ter uma compreensão. Por exemplo, se ele vê a palavra aprendizagem, ele está lendo aprendizagem, mas o cérebro não está conseguindo interpretar o que quer dizer aprendizagem. Se eu falar para ele aprendizagem, ele sabe que ele tá o que eu estou falando, ele compreende, né? Então toda essa parte, mesmo para a parte escrita, ele também não consegue escrever porque ele não consegue transportar a informação do cérebro para a parte escrita. A dislexia ela é muito complicada e é um trabalho árduo aí que o pedagogo tem que fazer com a criança, né? E por último, o transtorno que é um dos que estão mais em evidência hoje é o famoso TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade, né? Que ele se divide em dois tipos, né? Que é o das crianças desatentas e o das crianças que são hiperativas, né? E impulsivas, né? Então é assim,
O quadro do TDAH dentro da sala de aula é muito clássico, né? A criança que ela é desatenta, que ela tem o TDAH e é desatenta, ela normalmente ela fica isolada num canto da sala, ela não quer participar dos grupos de trabalho. Se ela está numa sala que tem muita informação, muito cartaz, ela se distrai com muita facilidade. Ela sempre tem essa questão do isolado, né? Então essas crianças elas acabam sendo rotuladas como crianças preguiçosas, crianças desatentas, crianças que não se interessam por nada e na verdade é uma desatenção que tem uma origem física, né? E ao contrário, a hiperativa e impulsiva, ela é aquela criança que tem o bicho carpinteiro, né? Ela não para quieta, né? Ela está o tempo todo querendo fazer alguma coisa, ela participa de todos os grupos, mas ela também acaba sendo desatenta porque o cérebro dela está funcionando em 220 volts, então ela está além de uma criança, não dita normal, mas uma criança que não tem o problema do TDAH, né? Então essa criança ela acaba tendo problemas com relação a relacionamento com o coleguinha, a executar e finalizar uma tarefa. Então essas crianças elas podem se tornar crianças extremamente agressivas, né? Então isso tem uma consequência com relação ao adulto, né? Então o TDAH existe todo um estudo em cima dele do porquê que ele acontece. Ele é um distúrbio que é considerado um distúrbio físico, né? Ele é um distúrbio da parte do cérebro, que ele pode vir em decorrências. Hoje a gente sabe que, por exemplo, uma mãe que consumiu drogas ou crianças prematuras, ou crianças que tiveram algum tipo de problema durante a gravidez, existe uma série de fatores que podem propiciar aí esse desenvolvimento do TDAH. Como conclusão disso tudo, é assim, esses distúrbios, todos eles ali, existem os distúrbios mais leves, que só o pedagogo dentro da escola, junto com o trabalho com o professor, porque assim, o professor ele não vai diagnosticar a criança, ele vai fazer uma observação na sala de aula. Lógico que hoje o professor moderno, ele está o tempo todo atento às crianças, à sua dinâmica dentro da sala de aula, e ele consegue identificar esses problemas que a criança, esses distúrbios, transtornos que a criança pode ter, né? Aí ele vai sinalizar lá para o pedagogo da escola e o pedagogo que vai verificar o que vai ser feito, se ele vai contatar os pais, se ele vai desenvolver algum trabalho com a criança na escola. Na grande maioria dos transtornos, logicamente os pais são comunicados e o próprio pedagogo ele vai fazer um trabalho junto com o professor, ou um trabalho só com a criança, ou um trabalho com o grupo inteiro aí para melhora, né? Agora, quando você envolve problemas mais sérios, como o TDAH, por exemplo, aí o pedagogo da escola ele tem que acionar os pais, porque vai ter que ser acionada uma equipe multidisciplinar, psicólogo, às vezes o psiquiatra, um médico neurológico, né? Então tem toda uma equipe que vai ter, a criança vai ter que fazer muitos exames, às vezes tem que fazer alguma parte de fono também e tal, né? Mas daí essa equipe multidisciplinar que vai identificar aí o grau e o nível de distúrbio que a criança pode ter, né? Então assim, essa parceria do professor junto com o pedagogo da escola, ela é fundamental aí não só na identificação dos problemas das crianças, mas que atitudes que vão ser tomadas junto aos pais ali para desenvolver aí um trabalho com essas crianças para não curar o problema, que muitos desses problemas às vezes até não tem cura, né, que a pessoa vai levar isso para o resto da vida, mas pelo menos minimizar as suas consequências o máximo possível, né? Esse assunto ele é bem interessante, ele vale um estudo, ó, para a gente pensar um pouco.